volta aqui no Conectando, coisa boa, não é? Conectar você com os nossos convidados aqui, sempre com um assunto para ajudar você aí no seu dia a dia, né? E me ajudar também, porque eu tenho aqui aprendido tanta coisa, gente, é muito bom, né? Receber essas pessoas aqui, como a doutora que está aqui do meu lado, e a gente está falando de apneia obstrutiva do sono. Você pode estar me perguntando aí, Ediane, está falando com a doutora Alícia e ela é dentista. O que tem a ver dentista com a apneia obstrutiva do sono? Nós falamos anteriormente, no final do primeiro bloco, sobre equipe multiprofissional, não é? Hoje em dia, o ser humano já não quer mais ser tratado por um médico só, um profissional só. Nós sabemos que nós somos complexos, né? Com certeza. E aí a gente precisa de vários profissionais. A doutora Alícia Ponciano, gente, ela é presidente da Comissão de Odontologia do Sono, do Conselho Regional de Odontologia aqui de Alagoas. Então nós estamos conversando a respeito desse assunto. Doutora, qual é a responsabilidade do dentista nessa equipe multiprofissional para tratar esse problema? A gente pode dizer que é realmente um problema, não é? Sim, com certeza. Bom, primeiramente o dentista é extremamente importante para a detecção desse paciente. Então, nós estamos no nosso consultório, nós estamos com o paciente em tratamento em outras áreas, seja para uma prevenção, para uma restauração, por um tratamento reabilitador, e o paciente conversa muito com esse profissional. Então, assim, essa queixa, esse relato de que tem um ronco ou que o esposo ronca, já é um sinal de que mostra que o dentista está à frente de poder detectar esse tipo de paciente. A partir do momento que esse paciente, e mostrar para esse paciente a importância de estar sendo cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acha que relata ali que está roncando e deixa por isso mesmo. Então, a partir do momento que tem a queixa, meu marido ronca, eu estou roncando, estou com dificuldade durante a noite, estou tendo aqueles engasgos durante a noite, já é a identificação daquele paciente que deve passar por um tratamento. A partir daí, o dentista capacitado na odontologia do sono, ou o médico, ou profissionais de outra área habilitados na parte do sono, no tratamento do sono, ele vai fazer um diagnóstico, a solicitação de um exame chamado polissonografia. Esse exame é realizado dentro de uma clínica, um laboratório específico para fazer um monitoramento. O paciente dorme naquela clínica e é todo monitorado. Com esse exame, a gente consegue diagnosticar, detectar as alterações, os distúrbios do sono que podem estar presentes naquele paciente. E a gente sabe que hoje a gente tem por volta de 80 tipos de distúrbios do sono, né? Sendo que os mais prevalentes são a insônia e a apneia obstrutiva do sono. A partir do diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, nós vamos classificar essa apneia. Nesse exame da polissonografia, a gente consegue definir se é uma apneia de nível leve, se é uma apneia de nível moderado ou nível grave, né? E o dentista hoje trabalha com um tipo de recurso que chama aparelho intraoral para ronco e apneia. Esse aparelho tem uma indicação, tem uma eficácia muito grande no tratamento daqueles pacientes que sofrem de ronco, apneia de grau leve e moderado. Como é que é feito esse tratamento com esse aparelho intraoral? Então é um recurso utilizado, que ele é colocado dentro da boca, ele vai colocar ao dormir. Esse recurso vai fazer uma desobstrução mecânica daquela obstrução que acontece. Então ele vai avançar a mandíbula, consequentemente vai avançar a língua, que também está ajudando a colabar ali na região da mucosa da garganta, e vai permitir com que o ar entre, certo? Então, com esse recurso a gente consegue fazer uma desobstrução mecânica e temos resultados bastante efetivos já mostrados nas pesquisas, né, que tem bastante eficácia na resolução tanto do ronco quanto da apneia. Gente, respirei profundamente agora aqui quando a doutora falou que tem esse recurso, porque quando a gente vem pensando assim, nossa, apneia obstrutiva do sono, nossa, pode evoluir para algo grave, nossa, pode até a pessoa morrer dependendo da gravidade que já esteja, né, o problema. Quando ela fala assim, não, ó, tem uma saída, a gente faz, né? Respira melhor, né? Respira melhor na hora. Doutora, esse aparelho a gente chama? É aparelho intraoral, para ronco e apneia. Personalizado, né? Com certeza. Faz sob medida? Existem os aparelhos que são... Tem muito paciente que já chega, né, falando que achou pela internet, que comprou pela internet. E a questão que a gente quer é a eficácia, né, do tratamento. Então, assim, geralmente os aparelhos que são confeccionados pelo profissional capacitado, eles são customizados.
eles são individualizados. Hoje a gente tem em consultório recursos mais avançados, né? Ou a gente faz aquela moldagem tradicional da boca do paciente, envia para um laboratório que vai fazer de acordo com o formato da arcada daquele paciente. Ou a gente faz já, hoje a gente usa muito o fluxo digital, que a gente chama. Em consultório a gente já tem os scanners em que são feitos esses escaneamentos e a gente envia um arquivo para laboratório capacitado que já envia esse aparelho e a gente faz o acompanhamento do paciente. Não é um aparelho que trata a apneia. A gente fala assim, a gente faz o tratamento, o profissional capacitado ele faz o tratamento do paciente. Então esse aparelho quando é instalado na boca do paciente, a gente faz um monitoramento, a gente vai fazendo a ativação, o acompanhamento da evolução de cada caso. Então cada paciente vai necessitar de uma quantidade específica de ativação, né? A partir do momento, e a gente hoje em dia usa muito aplicativos, né? A gente tem os aplicativos específicos que a gente consegue fazer um monitoramento noturno do paciente. Então a gente já sabe se ele deixou de roncar, se está tendo menos apneias, né? Então isso tudo a gente faz no controle quando está fazendo o tratamento com esse aparelho intraoral. Gente, é muito bom saber disso, né? A evolução da tecnologia facilitando aí a vida de todo mundo. Esse aparelho é como se fosse uma dentadura, vamos dizer assim, traduzindo só para o modelo, o modo, a forma de encaixe, é como se fosse? Pode ser aquelas placas relaxantes que usava-se antigamente. Exatamente. Né? Antigamente ou está atualizado? Então, já é um outro problema, né? Geralmente essa placa ela é indicada quando tem o bruxismo do sono. É semelhante, só que a placa de bruxismo do sono ela é usada em uma arcada, né? E esse aparelho de avanço, aparelho intraoral para ronquiapneia, ele é um aparelho articulado que é colocado tanto encaixa na arcada superior e na arcada inferior. Então, hoje os recursos estão mais modernos. Antigamente eram aparelhos que deixavam o paciente engessado, né? Então ele colocava e ficava ali com a mandíbula avançada, não tinha movimento nenhum. Mas hoje a gente já dispõe de recursos que permitem uma mobilidade, mas ele é uma peça única, né? Articulada, que permite que você lateralize, que você avance um pouquinho, que abra um pouquinho. Mas é um aparelho que é para ser colocado quando o paciente vai dormir. Fez a higienização, coloca o aparelho, deitar e dormir. Certo? Olha que maravilha, né, gente? Saber que existe essa possibilidade, porque existem pessoas também que usam outros tipos de aparelho durante o sono, né? Eu já vi uma senhora que tinha ido comprar o aparelho, quando ela disse, vou comprar um aparelho para eu dormir. Quando eu olhei o tamanho do aparelho, eu disse, meu Deus, ela vai ter que passar a noite com, né? Assim, a gente fica imaginando o quão desconfortável pode ser. Mas aí olha o que a doutora falou, esse aparelho ele já permite uma certa mobilidade, é claro que não vai ser uma mobilidade completa, porque senão não vai impedir que a língua fique relaxada, fique né? avançada para desobstruir a garganta. Isso, né? Então assim, que maravilha. Doutora, me fala uma coisa, quem tem essa dúvida? Tem gente que tem essa dúvida e não quer ficar perguntando para ninguém, ou mora sozinho, dorme sozinho, pode visitar, por exemplo, procurar a doutora para dizer, doutor, eu vi aquela entrevista lá e eu fiquei preocupada. Tem como fazer essa avaliação? Com certeza. Você disse, dá para fazer avaliação no consultório, não é isso? Sim. Isso. Inclusive a parte da tecnologia que nos ajuda bastante é isso. A polissonografia, esse exame que é solicitado, é onde que a gente vai ter uma certeza do problema que o paciente tem. Inclusive, Edjane, a questão do aparelho, vamos reforçar aqui para ficar bem claro para o paciente. A gente falou sobre ronco, apneia leve e apneia moderada. Essas são as indicações para o uso do aparelho intraoral que o dentista confecciona. Quando a gente está diante de uma apneia grave, que são várias paradas respiratórias em 1 hora de sono, a gente já parte para o padrão ouro de indicação, é o aparelhinho conhecido como CPAP, né? E aí a gente precisa do acompanhamento da equipe multidisciplinar. Então, assim, é um fisioterapeuta que faz a adaptação a esse aparelho, porque esse já é um aparelho que injeta oxigênio enquanto o paciente está dormindo. Então, a apneia de nível grave realmente precisa desse aparelhinho, mas sempre monitorado por um profissional capacitado. Eu acho que esse que eu vi essa senhora carregando. Pode ter sim. Né? Então, assim, aí a gente tem que avaliar, mas o que acontece hoje em dia? A gente tem como alternativa pacientes, assim, às vezes eles têm dificuldade na adaptação desse aparelho. Então o profissional que está ali, a equipe multiprofissional que está cuidando desse paciente, ela já vai passar essa orientação. Tem o padrão ouro, é indicado o uso de um CPAP, né, esse que injeta oxigênio, porque aí vai realmente desobstruir, o paciente vai respirar durante a noite. Mas ele pode, paralelamente, também ter um aparelho intraoral para ronco e apneia e fazer o revezamento. Hoje em dia a gente faz muito assim, o uso alternado, né? Então ele usa algumas noites o CPAP, outras noites usa o aparelho intraoral, mas o importante é que a gente tenha uma efetividade desse tratamento,
O que é legal é a gente saber que existe essa possibilidade, né? Me tranquiliza muito saber quando tem uma determinada situação e que existem recursos, não é? Para suprir essa necessidade, para fazer com que esse paciente possa dormir tranquilo. Imagina você saber que você não pode dormir, gente. Exato. Né? Ter esse medo. Porque também é o seguinte, o programa aqui ele tem o intuito de trazer essa informação para você, mas jamais de causar pânico, não é? Para quem está. Imagina que o programa vai, a primeira exibição do programa é às 22 horas. Então existem pessoas que estão nos assistindo deitados lá na cama, não é? Já vai dormir preocupado, não é isso? Dormir preocupado. Então assim, ao invés de ficar preocupado, fique atento. Exato. Existe diferença, né? E procure um bom profissional. Hoje a gente sabe, Edjane, que a prevalência é muito alta da apneia obstrutiva do sono. Então a gente tem aí 32,8% da população apresentando apneia. Então 1/3 da população. Em 3 pessoas que estão aqui, uma vai ter apneia. Número alto, né? Então é uma prevalência bastante alta. Inclusive, assim, a gente, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, hipertensão arterial, obesidade tem prevalência menor do que a apneia obstrutiva do sono. Então aí eu queria deixar esse alerta para a população, assim, tá observando, tá se cuidando, porque realmente, assim, é grave, né? A gente pode ter sequelas graves, então o ideal é que o paciente se observe, se cuide, procure um profissional capacitado para poder fazer esse diagnóstico e o tratamento com a equipe capacitada. Quem está assistindo a gente agora e quer conversar um pouco mais com a doutora Alícia Ponciano, como é que faz? Olha, tem meu Instagram, né, o DRA Alícia Ponciano, né? Ali a gente já consegue direcionar os números de contato e o que precisar. A gente também tem essa comissão da odontologia do sono que está formada lá dentro do Conselho Regional de Alagoas e a gente está à disposição de toda a população que precisar para orientações, instruções. Então, assim, o que a gente quer é uma conscientização dessa população, né, para esse problema que é tão grave. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você que está em casa aí, juntinho com a gente nessa caminhada aqui no Conectando. Eu quero agradecer também a Med Rádios Complexo Médico Hospitalar, ao Hotel Ponta Verde que está nos acolhendo agora. Quero agradecer a Agência Paradise. Se você quer fazer um site, uma página de captura, ou se você quer uma arte bacana para o seu negócio, a Agência Paradise anda junto com você. E também a Miss Chloe, que fica ali na Avenida Amélia Rosa, na Galeria Divina, loja 5.